Olá pessoal, e nessa aula a gente vai ver um dos comandos que você mais vai usar quando você está fazendo qualquer sistema ou site, que é o comando for each. O que é e como é que funciona esse cara? Bom, basicamente, ele é um loop também, como a gente já viu o while, a gente já viu o for, e agora chegou a vez de a gente ver o for each. Cada um desses tem os seus usos, e o for each é um que você mais vai usar em toda a criação dos seus sistemas. Então, preste atenção em como ele funciona, tá? Ele funciona basicamente auxiliando o processo de listagem de arrays. Então, vamos criar um array que eu vou te exemplificar na prática. Vamos supor que a gente tem uma lista de vários nomes. Boniek, André, Fulano e Lucas. Certo? A gente tem esses 4 nomes. Então, qual a função do for each? Como o nome mesmo já disse, você sabe inglês? Se você não sabe, eu vou traduzir para você. Para cada item. Each. For each. Para cada. Para cada item, faça alguma coisa. Que essa coisa é o nosso código de bloco. Tá bom? Então, a gente põe o nosso array aqui e a gente faz um comandinho chamado s. E põe um outro nome aqui. Vamos botar, por exemplo, aluno. Vamos supor que a gente tem uma lista de alunos aqui, tá bom? Tem o Boniek, André, Fulano e Lucas. Como é que está funcionando aqui? Para cada item do array nomes, ele vai pegar esse valor e vai definir dentro dessa variável aqui, aluno. Ou seja, para cada vez que ele rodar o meu bloquinho de código, aluno vai ser um item, um valor do meu array nomes. Então, na prática, olha só como é que funciona. Eu dou um eixo, aluno, 2 pontos, aluno, e aí eu pulo uma linha e salvo. Vamos ver como isso aqui vai funcionar na prática, que você já vai entender o conceito. Atualizei, e olha lá, aluno, Boniek, André, Fulano e Lucas. Ou seja, ele deu o meu loop 4 vezes, porque o meu array tem 4 itens. Então, em cada item, a variável aluno se transformou no valor do próprio item. Então, na primeira vez, aluno era Boniek, depois André, depois Fulano, depois Lucas. Isso é extremamente usado quando você está listando alguma coluna, alguma coisa que tem colunas, que, por exemplo, vamos fazer na prática aqui agora também. Vamos tirar esse array aqui e vamos criar um array um pouco mais complexo. Um array de arrays, certo? Então, a gente tem nesse array dentro nome Boniek e idade 90, por exemplo. Então, eu tenho um array, uma lista com vários alunos. André tem 92. Fulano tem 12. E Cicrano vai ter 125 anos, certo? Então a gente tem uma lista com 4 registros e dentro de cada registro a gente tem um novo array com 2 registros. Tudo bem? Você consegue entender já a estrutura disso daí, né? Então vamos fazer o nosso for each dessa galera aqui, tá? Então, ele vai em cada registro desse daqui, ou seja, nesse, depois nesse, depois nesse, e vai transformar a minha variável aluno no próprio registro. Ou seja, na primeira vez, aluno vai ser esse array aqui completo. Então, eu posso fazer aluno, aluno, e aí eu pego o nome dele, né? Porque é um array. Aluno é um array agora. E aí concateno idade. Aí eu pego o aluno e pego a idade dele. E aí pulo uma linha aqui no final. Tá bom? Então a gente tem o aluno pegando o nome dele e agora aluno pegando a idade dele.
Então, vamos executar para ver como funciona isso na prática. Olha só. Então, eu já tenho basicamente uma tabelinha aqui, uma lista dos meus alunos. O aluno 1 é Boniek, tem 90 anos. O aluno 2, André, e assim sucessivamente. Certo? Então, para a gente fazer uma listagem de produtos, uma listagem de posts num blog, uma listagem de alunos, uma listagem de usuários cadastrados, enfim. As utilidades do for each são infinitas. Qualquer tipo de listagem que você precisa fazer, ou para imprimir alguma coisa, ou para verificar alguma coisa, a gente vai usar basicamente o for each, porque ele é um auxiliador top de linha. Agora, um outro exemplo de uso do for each. Ele complica um pouco mais do que o que você está vendo aqui. Vamos fazer, por exemplo, aqui. Eu tenho um array que ele tem o nome, é uma pessoa só no caso. Vamos já fazer aqui, aluno. Remover aqui para não confundir. E esse aluno ele tem um nome, esse aluno ele tem uma idade, esse aluno ele tem um estado, esse aluno ele tem um país. Brasil. Pronto. Então eu tenho aqui um array que tem nome, idade, estado e país do meu aluno. Certo? Então como é que eu faço agora, já que eu não sei essas informações, como é que eu faço para pegar esse valor e esse valor também? Ou seja, eu quero fazer o seguinte, for each, e aí passo o meu array aluno, né? Então, ele vai sair verificando esse item, depois esse item, depois esse item. Mas, se eu fizer assim, ó, por exemplo, dado, imprimir dado e pular uma linha. Olha só o que é que ele vai pegar. Ah, tá. Desculpa, eu botei dado aqui, dados aqui. Ó, olha só o que ele vai pegar. Boniek 90 PB Brasil. Então, você repara que ele não pegou o nome, idade, estado e país. Por quê? Porque quando eu uso o for each com essa estrutura que eu ensinei aqui para vocês, ou seja, eu passo o meu array, eu ponho as e uma variável que é a que ele vai substituir. Ele vai inserir nessa variável o valor do item que eu passei. Então, nesse array aqui, o valor é Boniek, a chave é nome. Eu já te ensinei isso quando a gente viu o array, lembra? Então, a chave e o valor. O valor, a chave. Chave, o valor. Valor, a chave. Então, aqui ele vai inserir no dado o valor. Se esse meu valor, por exemplo aqui, for um outro array com mais coisas, aí dado vai ser um array. Se o valor for uma string, dado vai ser uma string. Mas como é que eu faço para pegar esse item aqui? Eu ponho antes entre o as e o nome da pessoa. Eu ponho, por exemplo, chave, e aí eu ponho igual, maior. Complica um pouco mais a estrutura, mas se você se acostuma rapidinho. Tudo bem? Então vamos lá. Aluno é o array que a gente passou. As, se tem só uma variável, ou seja, se tem só dado, por exemplo, ele vai inserir o valor aqui. A partir do momento que eu uso essa nova estrutura que tem duas variáveis depois do as, ele vai botar a chave nessa variável e o valor nessa variável. Então agora eu posso usar os dois. Por exemplo, chave igual a dado, e aí eu pôr uma linha. Vamos executar? Nome igual a Boniek, idade igual a 90, estado igual a PB, país, Brasil. Compreendeu? Então, a gente tem duas estruturas que a gente usa no for each. Por exemplo, quando eu preciso pegar esse valor e eu preciso pegar esse valor. Então, eu uso chave e uso dado. No nosso módulo de aplicações práticas, você vai ver isso daqui extensivamente
na prática mesmo, quando a gente estiver fazendo os nossos sistemas. Mas, por enquanto, eu preciso te mostrar como funciona cada função. Porque se você não entender como funciona e os tipos de estrutura que você vai usar, fica difícil você ver na prática logo no sistema. Você vai se assustar, tá bom? Então, vamos para a nossa próxima aula.